Olá, tudo bem? Nós estamos de volta com o podcast Voz Cooperativa do Sicoob. E hoje o tema é sobre projetos, ações sociais que o Sicoob desenvolve. Em 2023, foram mais de 400 projetos impactando aí a vida de mais de 1 milhão de pessoas. E para falar sobre isso, hoje com 2 convidados, a Andréia Moraes, fácil de falar teu nome, né, Andréia? Converso direto com a Andréia. E o Diogo, que eu acho que é russo, polaco. Diogo, como é que é teu sobrenome? Eu vou tentar. Wieczorek. Acertei? Correto. E não é nome de remédio, né? Isso aí, bem isso aí. Mas o certo, tu falou que o certo seria falar como? Wieczorek. Wieczorek. Saúde. Então, vocês são responsáveis pelo setor de marketing ou fazem parte do time do marketing do Sicoob, é isso? Correto, Débora. Nós temos parte hoje do grupo do marketing, comunicação e marketing da cooperativa, tá, hoje. Então, a gente faz aí, pela parte de comunicação, a parte de projetos, né? Uhum. E a parte de marketing, então, mais o institucional. Inclusive, esse podcast foi pensado por vocês também, né? Isso aí, uma iniciativa da área de marketing, comunicação e marketing, né, Diogo? A gente fala marketing para ser mais curtinho. Uhum. E foi uma iniciativa justamente, né, Débora, para trazer um pouco mais de informação, para trazer um pouco mais de experiências, eu acredito, em relação ao Sicoob e aproximar o Sicoob, porque às vezes a gente olha o negócio e esquece de falar um pouquinho mais sobre a presença do Sicoob, como que a gente impacta aí na comunidade também. Inclusive, já que tu falou isso, e eu acho que eu te fiz essa pergunta pelo WhatsApp outro dia. Tá, mas por que o Sicoob se preocupa em fazer projetos sociais, essas ações todas, se o serviço dele lá como agência é feito de forma correta, tranquila, quem precisa do Sicoob tá lá? Por que esse a mais, esses projetos que vocês pensam? Por que isso é importante? Débora, então assim, hoje está no DNA da cooperativa. Isso já, quando as cooperativas foram criadas lá antigamente, ela veio dentro do DNA. Se você ler o 7º princípio do cooperativismo, hoje lá, ela está na ajuda à comunidade, estar na comunidade, né? Então isso, as cooperativas hoje, não só uma cooperativa de crédito, mas uma cooperativa de produção, uma cooperativa de saúde, alguma coisa nesse sentido, todas as cooperativas, elas trazem no seu DNA o interesse pela comunidade, o estar pela comunidade, estar na comunidade, não só ajuda financeira, mas também a ajuda de pessoas, né? A gente hoje está muito dentro da comunidade com pessoas que trabalham no cooperativismo. Uhum. Porque eu vi que nesses planos, nessas ações, esses projetos, tem educação financeira, tem direcionado para o agro, tem direcionado também para quem quer empreender, né? São inúmeros setores que vocês trabalham, né, nesses projetos. Quais os projetos principais que vocês poderiam citar? Porque assim, eu vi que foram mais de 400. Vocês trabalharam ano passado, né? Esse ano vai ser no mesmo nível? Essa é a ideia, sempre ou mais. Débora, sim. Talvez os mais antigos e que permanecem por mais tempo, um deles, talvez o Sicobito, que eu me lembro. O Sicobito, sim. O Sicobito é um dos nossos aí, vamos para a 14ª edição. Inclusive, eu vou erguer aqui um Sicobito. Isso. O Sicobito, ele é um projeto que nasceu justamente da necessidade que veio da comunidade, mais especificamente dos professores, das escolas, enfim, porque como o Diogo comentou, o Sicoob desenvolve ações justamente pensando no desenvolvimento da comunidade. Está lá no nosso DNA, está lá na nossa missão também. E esses projetos, eles são, tu comentou dos públicos, né? A gente está aí falando e relembrando que o Sicoob é para todos. Então, se ele é para todos no olhar do negócio, ele é para todos também no olhar dos projetos, das ações que a gente desenvolve. Então, o Sicobito vem para quê? Para atender um público de crianças de 6 a 13 anos. Aí temos outros projetos também, tu falou do agro, então é para um outro perfil de jovens que estão aí nas propriedades, fazendo sucessão da propriedade rural. E assim vai, projetos voltados para mulheres, empreendedores. Temos também, né, Diogo, os projetos ambientais. Aqui nós trouxemos também o livrinho da coleção Financinhas, que é um projeto também voltado para a educação financeira, também pensando no público jovem, nas crianças que estão aí em fase de alfabetização, ensino fundamental, que ele vem trazer justamente o que? A iniciação
a educação financeira, porque a gente sabe que educação financeira é para a vida, né? Começa cedo e até o resto da vida a gente tem que lidar com o dinheiro. Inclusive, em outros podcasts aqui, a gente comentou que na minha fase de criança, de adolescente, não tinha essa preocupação com a educação financeira. E às vezes a gente sente falta. Às vezes não, a gente sente falta depois, né? Eu acho que a minha opinião hoje que a educação financeira ela deveria vir de dentro da escola já, né? Uma disciplina. Uma disciplina, né? Eu acho que até eu li algumas matérias que está se pensando nisso de vir dentro, né? Para minha nenê que tem 7 anos lá já entender nenê o que de 7 anos, né? É minha nenê. Agora quando tiver 15 é minha nenê ainda. Então, assim, a minha nenê lá, ela entender o que é uma poupança, o que é poupar, o que é um gasto equilibrado, né? Se você ler aí reportagens hoje, 70%, 80% da população brasileira hoje está endividada, né? Então, assim, é uma preocupação do cooperativismo hoje essa questão de saber o quanto você gasta, saber de onde que vem o dinheiro, né? A gente, quando era mais pequena, era um pouco mais difícil, né? Hoje já está um pouco mais fácil a vida. E voltando para o Sicobito, então, Débora, nós... O Sicobito é um dos mais antigos, os projetos? Sim, ele está na 14ª edição, né? Então, mas nós temos projetos também que nós vamos falar na sequência aqui. Eu lembro que eu estava na faculdade quando veio se falar do Sicobito. Isso. E nós tivemos então 2 anos, né? Teve 1 ano na pandemia, né? Isso. Diogo, então, que a gente acabou não fazendo justamente porque as escolas estavam ali, os alunos não iam para a escola. Isso, não. Porque quando o Gibi nasceu, até quem iniciou tudo isso foi o Blásio, né? Que você o conheceu. Sim, colega do jornalismo também. Isso aí. E ele nasceu dessa demanda, visitando escolas para trabalhar temas que não fossem os temas que estão lá tradicionais num livro didático que por vezes demora até um tempo para ser atualizado. Então, assim, abrir-se novas oportunidades para trabalhar nas diferentes disciplinas de uma maneira transversal. Então, sempre com o plano de fundo da cooperação, o Gibi Sicobito ele vai trabalhar temas distintos. Por exemplo, essa edição, ela trabalha a questão da preservação do meio ambiente. Esta edição, ela traz especificamente uma questão até de valorização do trabalho dos bombeiros, por exemplo, né? Que é uma profissão que exerce um papel essencial, que a gente é aquela profissão que a gente só se dá conta da relevância quando precisa, igual o seguro, né? E essa é outra edição aqui também. Ela retrata o quê? As relações familiares. Então, abre um leque, claro, tem N tipo de lições que a gente pode desenvolver, mas sempre ela vai trabalhar o quê? O plano de fundo e um tema principal, uma relação familiar, a proteção do meio ambiente, a proteção do patrimônio. Então, ao longo do tempo, a gente vem desenvolvendo isso. É um trabalho de cooperação, né, Diogo? Correto. E é importante, Débora, que a gente vai nos colégios e eles já sabem contar a história do ano anterior. Então, assim, é muito legal. Eu participei nos últimos anos da entrega de algumas. Claro que hoje a gente faz mais de 100 mil exemplares, tá? O ano passado foi feito 130 mil exemplares, né? E quem que pensa na história? Nós desenhamos, como Comunicação e Marketing, Agora juntamente com um pessoal de Chapecó, tá? Ele faz o desenho para nós, mas a história vem para nós para fazer autorização de marca e ajudar também a desenhar, né? Esse ano nós estamos desenhando a questão dos 35 anos da cooperativa Cicobi São Miguel, né? E esse outro livro que você falou anteriormente é um livrinho do nosso instituto, Débora. Então, assim, o Cicobi tem um instituto. Tem um instituto, hoje fica em Brasília, tá? E também temos uma parte que fica na nossa central em Florianópolis, tá? Que também é um meio que nós temos hoje dessa ajuda financeira, de como que a gente vai trabalhar o nosso aluno, a nossa criança sobre o financeiro hoje, né? E por que para a cooperativa é importante ter esse tipo de projeto social, essas ações sociais? Muda o que no cooperado? E esses projetos são só
para os cooperados ou é para toda a sociedade? Como é que vocês definem? Não, é para todo mundo. Então, tipo assim, vamos pegar, se eu for lá em Joinville, né, a maior cidade de Santa Catarina, hoje mais de 700 mil habitantes, eu levo em todas as escolas. Só lá em Joinville eu faço mais de 40 mil exemplares, né? Então, é para a comunidade toda. E a importância, desde lá em Joinville, a maior cidade, para aqui a menor, vamos pegar aqui Barra Bonita, que tem 1.600, 1.700 habitantes, aqui eu faço com que o meu agro lá, a minha criança entenda que ele ficar lá na agricultura é importante, né? E eu visitei também uma escola lá em Joinville, num dos bairros mais perigosos, assim, né? Que tipo assim, eu cheguei lá, polícia estava lá, todo mundo estava lá. Então, assim, a ideia de trazer essa cooperação, mostrar para eles que a leitura é boa, que aquilo ali vai ter alguma coisa de importante, muita coisa de importante dentro do livro, né? Uhum. E eu já fiz essa pergunta antes, mas assim, mais detalhada agora. Quem pensa todos esses projetos? Vem para vocês a ideia do projeto ou vocês desenvolvem aqui dentro do marketing, dentro do setor de comunicação? Primeiro, a gente segue diretrizes sistêmicas. Então, existe hoje o que a gente chama de pacto sistêmico. O que é o pacto sistêmico? É todo um planejamento que foi realizado com todas as cooperativas do Brasil, entendendo quais são as mínimas ações ou então os objetivos que as cooperativas têm em diversos eixos. O eixo do cooperado, o eixo dos funcionários, dos colaboradores, o eixo da comunidade, que ele é um eixo importante. Então, a gente considera o quê? Quais são os nossos stakeholders, os nossos públicos de relacionamento. E aí são desenhadas ações as quais a gente deseja estar presente ou desenvolver com base justamente nesta estratégia, nesse pacto de desenvolvimento que está muito ligado ao quê? A diretrizes de sustentabilidade, ESG, que é o termo da moda do momento, e assim vai. O Pacto Global, ONU, enfim, então objetivos de desenvolvimento sustentável também. Porque como o Diogo comentou antes, está no DNA das cooperativas isso. Então está no meu modelo de negócio ser mais do que uma opção financeira. Eu preciso entregar mais para a minha comunidade. Então, começa por essas diretrizes. E, claro, a cooperativa vem e traz na sua escala. O que é essa comunidade, como o Diogo comentou, o que essa comunidade precisa? O que essa comunidade está me solicitando? Tem projetos, por exemplo, citamos o projeto do agro. Ele é um projeto muito local para nós. Sim. Que em outra cidade ele pode não ser nem necessário. Vamos trazer outro exemplo que talvez o Diogo pode falar um pouquinho mais, que é o projeto das APAES, né, Diogo? É uma demanda muito pontual, que é uma necessidade de uma certa comunidade. Então, elas são desdobradas de acordo com a necessidade daquela comunidade, de acordo com a demanda também que a gente recebe. Seguindo, claro, políticas claras, estabelecidas, orçamento, tudo isso de uma maneira, vamos dizer, estruturada, correta, transparente, né? Porque, como acho que já vários colegas que estiveram aqui falaram, as cooperativas são tão fiscalizadas quanto, se não mais, que os bancos tradicionais. Sim. Então, sempre seguindo, né, normativos corretos, tudo dentro das regras, né? Sobre esse projeto das APAES que você citou, inclusive a gente já gravou um material sobre isso, né, que em breve a gente vai divulgar, mas até para as pessoas saberem que existe, porque às vezes nem sabem que existem todos esses projetos. Quando eu li hoje de manhã a informação que eram mais de 400 projetos ou ações que o Cicobi fez no ano passado, eu fiquei surpresa. E esse das APAES, por exemplo, qual é o trabalho que o Cicobi faz com as APAES? Então, agora aqui no oeste de Santa Catarina, extremo oeste do Paraná, a gente tem o trabalho com as APAES. Então, todos os municípios que têm APAES aqui, a gente ajuda com R$10 por aluno, tá? Então, são mais de 1.300 alunos que a gente ajuda aqui. Então, por mês, eu dou R$10 por mês por aluno. Para todas essas APAES? Todas as APAES. Então, o ano passado passou de R$140 mil que a gente doou durante o ano de 2023 para as APAES. Então, chegou lá no final do mês, tem X alunos,
vai cair na conta da PAI o valor, tá? Então, inclusive a gente gravou agora nas pré-assembleias, a gente fez a entrega dos cheques simbólicos, né? Que nem você falou, logo o vídeo estará rodando aí nas redes sociais, tá? Só para entender, para o pessoal entender como funciona hoje os projetos, então, nós temos os postos de atendimento lá, vamos pensar lá em Guaraciaba, tem o nosso posto de atendimento lá, o nosso gerente, o Marcos, alguém chega lá e fala, Marcos, eu preciso de um apoio aqui para festa do padroeiro lá da comunidade tal. O Marcos faz por dentro do nosso sistema um pedido, esse pedido vem para nós fizemos a aprovação, porque claro, existe hoje uma política de patrocínios, né? Eu não posso, tem coisas que eu não posso, vamos pensar, quando eu pego política, quando eu pego algumas coisas assim, que envolve política, religião. Correto. Então, assim, vem esse pedido para nós fizemos a aprovação, passa por um regional, passa por mim como gerente de comunicação e marketing. Esse projeto volta para lá para vir como nota, um recibo, né, para a gente fazer o pagamento na conta dessa associação ou alguma coisa nesse sentido. Então, é tudo, que nem a Andréa falou a recém. Então, nós somos totalmente auditados, né? Tem que não seguir tem como ali. eu preciso de um projeto, eu preciso de um dinheiro, eu falo, não é assim, é bem criterioso essa questão. E tu comentou, Débora, sobre o instituto, que só pra gente... Sim, que é bem legal. Eu não lembrava, não sabia dessa informação do Instituto do Cicobi. Que eu achei bem bacana. Visando atender projetos que são, vamos dizer assim, tem uma amplitude maior e projetos que estejam dentro que cabem receber, que estão lá cadastrados, por exemplo, Ministério da Cultura, Ministério do Esporte, enfim, né? Essas leis de incentivo que existem hoje, então por isso nasceu o Instituto, para conseguir abarcar esses projetos que têm, vamos dizer assim, são maiores, né? Que hoje só o recurso da cooperativa talvez não seria suficiente para desenvolver esse projeto. Então, o Instituto nasceu com esse olhar de incentivo, mas também com esse olhar de desenvolver projetos principalmente no eixo do que eles chamam de cidadania financeira, que daí tem a coleção Financinhas, que eles chamam, né? Tem o Se Liga Finanças, que é uma questão de cursos também que podem ser desenvolvidos. No próprio site do Instituto tem cursos e consultoria que, eu quero fazer uma aula com um consultor financeiro, uma aula online, eu tenho dúvidas sobre finanças. Ao invés de eu comprar lá um curso na internet, eu posso agendar uma sessão com esse consultor e ele vai me orientar. E essa aula é gratuita? Essa aula é gratuita, Olha, é só agendar. Legal. Então, existe tudo isso. A Semana do Investidor, no qual nós realizamos ações voltadas principalmente para esse eixo que é a cidadania financeira, que é a gestão do dinheiro, vamos dizer assim, né? Então, o Instituto vem muito com esse olhar, que foi uma demanda também das cooperativas, ele é nacional, então todas as cooperativas acabam apoiando economicamente, vamos dizer assim, né? E, claro, recebe em contrapartida, então, esses projetos que têm uma padronização nacional. Que bacana, não sabia que tinha isso no... Vamos procurar o site já, Isso, né? Aí. Inclusive, pelo Instituto, a gente tem internamente, né, Diogo, a questão dos voluntários, que é o quê? É um programa específico do Instituto que ele tenta mobilizar os colaboradores da cooperativa para desenvolver ações. Por exemplo, o Dia C, né? Que é a ação, por exemplo, aqui em São Miguel do Oeste. Lá no primeiro final de semana de julho, a gente reúne tanto cooperativas financeiras, né, seja do nosso sistema, seja de outros sistemas, numa grande ação de intercooperação, cooperativas de outros segmentos e entidades da sociedade civil também que se mobilizam, então tudo em ações de voluntariado, e é esse o objetivo também, né, desenvolver esse espírito de colaboração dentro do quadro social, e a nossa cooperativa, por sinal, tem bastante pessoas aí engajadas nisso, né, que se disponibilizam a realizar essas ações, então os nossos voluntários. Vocês já estão pensando nesse dia? Já, dia C, 1º de julho. Todo ano, Dia Internacional do Cooperativismo, né? Então, sempre no dia 1º de julho que acontece essa mobilização. Esses projetos, vocês realizam eles simultaneamente ou tem um calendário para realizar todo? Porque é muito projeto, né? Muita ação para fazer. No momento, vocês estão trabalhando específico em algum? Esses projetos, eles são assim, existem
Sim, os projetos, vamos dizer, Cicobito, a gente trabalha, tem janelas de trabalho dele, né? Então, no primeiro semestre a gente trabalha o desenvolvimento do gibi, enfim, da revista, né? O roteiro, a estrutura, a historinha, e depois a gente faz a produção dele na gráfica, enfim, e aí no segundo semestre, normalmente a gente faz a distribuição. Esse é o que vai ser distribuído agora? Ou... Ainda não saiu, o que é o novo, Esse né? É 2020. O spoiler que o Diogo Esse. falou, o novo a gente tá ali, né? Nós já fizemos o roteiro, que é com base na história dos 35 anos da cooperativa. É verdade, ele falou antes. E ele está agora em fase de desenho. Então, estão sendo desenhados, né? Existem projetos e projetos, né? Projetos que duram aí 1 mês, 15 dias, 10 dias, e projetos de 10, 11 anos, tá? Que a gente vai falar agora um pouquinho de um projeto que durou 11 anos, né? Que é o projeto... Eu pedi para vocês dos mais antigos projetos. O projeto começou lá em 2010, né? É o projeto do Rio Cambuim, aqui de São Miguel, né? Um projeto aí audacioso para a época, né? Que nem a Andréia falou antes, o Blásio, na época... Me lembro dele também falando sobre. Sim, então um projeto, sim, para a época muito audacioso, porque os valores eram... então, por isso que ele foi quebrado em 11 anos aí, né? Então, a gente teve parcerias aí, várias parcerias na cidade, e foi um projeto que... pega hoje, eu acho que é 60% ou 70% da água de São Miguel do Oeste que consome vem desse rio, né? Então foi o que? O cercamento de toda a parte da beira do rio, desde lá de cima, lá perto do Bela Vista, até aqui no final, onde capta a água, né? Então foram, na época, gastos mais de 400 mil reais, tá? Então foi um projeto assim, gigante, né? Então, que nem falei, projetos pequenos, projetos lá de Carlos Barbosa do futsal lá que dura 6 meses, um projeto aqui de São Miguel do Oeste, vamos pensar que dure 30 dias, e um projeto de 11 anos. Então são projetos, e esse ano dos mais de 400 aí, então o ano passado, vamos pensar que a gente tinha, de novo, projetos pequenos e projetos que duraram mais de ano, né? Sim. Então, e esse ano a previsão é passar os 400? Pelo que começamos aí, né? Que os projetos também, ele engloba feiras também, né? As feiras hoje pegam uma Faísma, a gente como patrocinador oficial ali, premium, né? Então, esse também é um projeto que ajuda a comunidade. Então, Sim. A gente no começo do ano tem um orçamento, né? Todo ano é feito um orçamento para isso. Claro que não vem todos os projetos, chega num ponto, tipo a agência lá de São José do Cedro, ela tem um certo valor em cima do que ela produz para gastar em projetos, né? Então, a gente tira um certo valor para gastar em projetos, tá? Esse cercamento da mata ciliar aqui foi muito importante, né? A gente até tá agora, provavelmente pro ano que vem, a gente vai fazer mais um vídeo, né? Ele foi feito um vídeo que foi... Um documentário. Um documentário, né? Andréia, que foi passar... Eu tive até uma ideia agora sobre isso, Andréia. A gente, então, provavelmente, a gente dentro de 1 ano, 2, aí a gente vai fazer de novo, né? Para ver o antes e o depois Desse projeto né? aí. Quando começou. Mas, Débora, assim, é importante a gente reforçar que para que tudo isso aconteça, a gente precisa, claro, ter métodos de acompanhamento também. E a gente é uma parte do processo. Também quem faz o projeto, acompanha, está lá presente, é o quê? Eram as nossas equipes das agências. A gente é um braço de apoio para isso, para que isso aconteça. Mas quem está lá no dia a dia, às vezes, né, Diogo, quando dá um tempinho, alguns projetos são possíveis de serem visitados. Mas a maioria deles, quem está lá, quem participa, está presente, ajuda, vai, puxa coisa, enfim, são as nossas equipes das agências. Porque não seria possível fazer isso sem esse envolvimento direto, é uma grande dessas equipe, pessoas. Né? Isso mesmo. E claro, parceiros, né, Diogo? Porque praticamente assim, a cooperativa, se a gente for falar especificamente desses projetos ambientais, não é o nosso negócio. Sim. A gente, sim, tem lá o pessoal que cuida do crédito rural, que com certeza tem conhecimento
muito amplo para falar sobre isso. Mas de resto, a gente não tem conhecimento de um código ambiental, ou nós da nossa área especificamente, ou se é para plantar um pé de pitanga, ou se pode ou não pode. Isso. Então, é muito importante essas parcerias. E a gente sempre fala, né? A parceria é que vai dar o resultado. Nós podemos citar aqui, nós temos, principalmente aqui no Oeste, a parceria grande com a Polícia Ambiental, né? Sempre foram parceiros desde esse projeto que nós falamos agora do Rio Cambuim. A EPAGRE também foram nossos parceiros nesse. Então, assim, são pessoas que entendem, né? Sim. Eles entendem. Se eu conversar lá com a Polícia Ambiental, pode isso, não pode isso, né? A gente já está um pouco fora, a gente está no sistema financeiro, né? Sim. Então, assim, são parcerias que elas rendem frutos nessa questão. Inclusive, a gente vai ter esse ano uma parceria grande aí também com o pessoal da Polícia Ambiental, né? Ah, legal. Quem sabe no ano que vem vocês voltam para a gente falar dos projetos desse ano, né? Para a gente ver quantos foram e como que tudo andou. Como é bom falar com pessoas que gostam de falar, né? Imagina, de comunicação e marketing. Já estava a produção aqui fazendo sinalzinho, ó, já deu tempo. Mas com certeza a gente falaria muito mais, né, de todos esses projetos. Talvez quem está assistindo ou ouvindo, como eu, não sabia de todos esses projetos. E olha que eu acompanho o Cicobi de perto e não sabia que existia tudo isso, né? Mas, quem sabe numa próxima oportunidade a gente fala dos demais projetos que a gente não conseguiu citar hoje. Já foi uma conversa bem rica, né, de informações. Quero agradecer a presença de vocês aqui e já convidar para uma próxima oportunidade, né? Obrigada, Andréia. Obrigada, Débora. E sim, com certeza, a gente tem projetos nos mais diversos vieses. A gente nem começou a falar dos projetos esportivos, por exemplo. Nem para chegar lá, né? Então, assim, fica para uma próxima, com certeza, a gente falar sobre isso. E, claro, nas nossas redes sociais também, né? A gente acaba divulgando nas agências, enfim, o pessoal acaba divulgando. Então, é legal se quem estiver nos assistindo quiser conhecer um pouquinho mais, né? Acompanha lá o Instagram, principalmente da cooperativa, que vai ter as informações. E claro, a gente agradece, né, o Cicobi, principalmente pelo espaço que está sendo proporcionado para divulgar tudo isso, e principalmente, assim, os parceiros que se envolvem nisso, né, que trazem, as agências que trazem ideias diferentes de desenvolvimento também, né, e o nosso conselho que acredita nisso também, conselho e diretoria, que entende a importância disso para a marca Cicobi também, né. Que não é só aquele atendimento na agência, né. Correto. Diogo, obrigada pela presença. Com certeza, obrigado. E que nem ressaltando o que a Andréia falou, né, agradecer ao nosso conselho de administração, Fronquete, aí, que hoje nos apoiam nessas ações, né? Então a área de comunicação ela está totalmente ligada ao conselho de administração, né? Então agradecer a eles que não medem forças também, né, para esses projetos aconteçam aí na comunidade. Tá certo. Esse foi o nosso podcast Voz Cooperativa, o podcast do Cicobi aqui de São Miguel do Oeste. A gente volta na próxima.